Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe o seu like, isso é muito importante para a divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, hoje eu quero comentar com vocês sobre um livro da Helena Ferrante, O Dias de Abandono. É um livro, assim, que mexeu bastante comigo. Na realidade, é uma releitura, né? Eu já li esse livro e aí me deu uma vontade, assim, de ler algo mais curto, algo mais direto. E aí eu peguei esse livro e eu li novamente. Então eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre do que se trata esse livro. Mas antes da gente começar, eu vou ler para vocês aqui rapidinho o que diz na parte de trás dessa edição. Essa minha edição aqui, galera, é uma edição que saiu pela Biblioteca Azul, tá? Que é um selo da editora Globo. Esse livro ele foi lançado em 2016. Depois de 15 anos de casamento, Olga é abandonada por Mário. Presa ao cotidiano estilhaçado com 2 filhos, um cachorro e nenhum emprego, ela se recusa a assumir o papel de a pobre mulher abandonada. Essa opção a projeta num turbilhão de obsessões, angústias e ímpetos violentos capazes de afastar Olga do fato de que as derrotas precisam ser assumidas para que a vida possa, enfim, seguir adiante. Assinado pela enigmática autora cuja verdadeira identidade é mantida em segredo, Dias de Abandono colocou Helena Ferrante definitivamente no panteão dos maiores autores da literatura segundo o público e crítica. Então vamos lá. Helena Ferrante é um pseudônimo, tá, galera? A gente não sabe qual é o nome dessa autora, né? A gente não sabe qual é a verdadeira identidade dela, então a gente tá falando de um pseudônimo. E eu gosto muito da escrita dessa autora. E Dias de Abandono, ele é um livro que ele faz com que a gente reflita sobre algumas coisas do dia a dia. Esse livro me lembrou em alguns momentos um livro que eu já comentei aqui no canal com vocês, que é o A Gaiola de Ouro, tá? Então a gente tem aquela mulher que ela muda a vida dela, né? No caso da Olga, ela se mudou, né? Ela foi para uma outra cidade por conta do marido, né? Então ela teve ali 15 anos de relacionamento, 2 filhos e um cachorro. E em A Gaiola de Ouro, a gente tem uma mulher que ela muda a vida também por conta do marido, mas no caso dela, ela deixa de trabalhar, ela tem apenas uma filha. E qual que é a semelhança, né? O que eu vejo de parecido entre esses dois livros? Eu vejo mulheres fortes que acabam, por opção, né, deixando suas vidas de lado para que possam seguir ali adiante e viver basicamente ali a vida do marido, né, ou se sacrificar ali naquele casamento para que tenha ali uma harmonia na família e tudo mais, sendo que lá na frente o cara ele acaba sendo um babaca, né? Então eu vou deixar linkado aqui para vocês na descrição o vídeo em que eu comento sobre a Gaiola de Ouro, vale muito a pena você ir lá e dar uma olhadinha. No caso do Dias de Abandono, o Gaiola de Ouro ele é pesado, mas no Dias de Abandono eu achei um pouco mais pesado, porque essa mulher aqui, ela não quer passar aquela imagem de coitadinha, só que a gente vê que ela teve muitos problemas com esse cara no casamento e que quando ela termina esse casamento, ela começa a lembrar de coisas, de como que foi o relacionamento dela, e ela começa a lembrar de situações com ele que não foram tão legais assim. Então a Olga, ela tá ali vivendo a vidinha dela de dona de casa, ela tá ali cuidando dos 2 filhos, ela tá ali cuidando do marido, ela tá ali cuidando do cachorro, ela abriu mão, né, da vida dela, enfim, para se mudar, para ir para uma outra cidade por conta do marido, e esse cara, em um belo dia, ele decide que não existe mais relacionamento, que o casamento acabou,
E é isso. Ela que se ferre pra lá. E o cara some, o cara não deixa um telefone, o cara não deixa nada. E aí é onde começa o martírio dessa mulher, porque ela tá numa situação completamente difícil com duas crianças. Porque o cara largou ela e as crianças. E as crianças, elas são crianças assim, muito maldosas, eu diria, porque a forma como eles lidam com a mãe em relação a essa separação é muito cruel, no meu ponto de vista. Então, depois, em um dado momento, quando esse cara aparece de novo, quando esse cara volta, essas crianças idolatram esse pai e deixam essa mulher de lado. Então, a gente tem ali uma crítica, né, social sobre algo que é muito comum da gente encontrar no dia a dia. Né? Quantas pessoas não passaram por situações parecidas com a situação da Olga? Então, esse livro aqui de 180 páginas, ele é um livro que ele vai ali te cutucando, ele vai te colocando ali para fazer com que você acorde para a vida, para que ele é um livro que te tira da tua zona de conforto. Aqui eu não tenho um livro de romance. Eu tenho um livro para te deixar em alerta, para te tirar da tua zona de conforto e falar, opa, peraí, será que a forma como eu estou vivendo é legal, é interessante? Bom, pelo menos foi essa a sensação que eu tive em relação a isso, né? E o que é muito interessante também é a gente vê também esse lado dos filhos, né? A gente vê um pouco dessa ingratidão dos filhos em relação a essa mulher. Então, a forma como o Mário abandona a Olga e os filhos e o cachorro é muito cruel, né? E assim, foi do nada, foi do nada. Obviamente que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, isso é um fato, né? Mas a forma como isso foi feito dentro desse livro, então é por isso que esse livro ele se chama Dias de Abandono, que é a situação dessa mulher em como que ela vai lidar com isso em uma cidade em que ela foi morar por conta do trabalho do marido. Ela precisa lidar com como os filhos enxergam essa separação, como os filhos enxergam essa mulher. Então a gente percebe também ela fazendo umas bobagens, né? Ela fica com um cara ali por ficar e se sente meio esquisita depois, e se sente meio mal depois. Então, o que eu percebo aqui também é que as atitudes, algumas das atitudes que a Olga toma em relação a essa história, é basicamente o que eu li para vocês aqui no final da capa. Ela se recusa a assumir o papel de a pobre mulher abandonada. O que é interessante, porque a gente vê uma força nela ali de se reerguer, mas é interessante também a gente ver como ela mete ali os pés pelas mãos. E é um livro, assim, que eu recomendo bastante, tá? Ele não é um livro fofinho, ele não é uma história de amor, ele não é um livro que vai te trazer um quentinho, mas ele é um livro que você vai se apaixonar pela escrita da Helena Ferrante e você vai entender um pouquinho como que funciona a cabeça da Olga, porque essa história ela é narrada pela visão da Olga, né? Então as informações que nós temos é relacionado à visão que ela tem. Mas é um livro assim que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena você parar, você sentar, você ler esse livro, você ler essa história, porque é uma história que mexeu bastante comigo. E, né, como eu já falei no começo do vídeo, pessoal, a gente está falando de Helena Ferrante. Sim, é uma mulher que, eu acredito que seja uma mulher, que ela tem um jeito interessante de escrever, ela tem um jeito que vai chamar a tua atenção ali, ela vai te cativar ali, né? E é um pseudônimo, né? A gente não sabe quem é essa pessoa. Mas fica aí a minha super recomendação
de um livro em que você pode ler em pouco tempo, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço para ler mais e tal? Eu não tenho tanto tempo assim. Começa por livros curtos, né? Leia uma história inteira para que você sinta aquela vontade, né? Aquela emoção. Poxa, que bacana, eu consegui terminar um livro. E é um livro curto, né? Um livro que você lê rapidinho. Eu mesma eu li esse livro em um dia, né? Então, apesar da história ser densa, né, é um livro que a gente consegue ler com uma certa rapidez. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu vou deixar o link aqui na descrição onde você pode encontrar esse livro, tanto físico quanto em e-book. E lembrando que se você adquirir esse livro através do link que eu deixar aqui embaixo, você acaba ajudando o canal de forma financeira, ok? Um beijo para todo mundo e até mais. Tchau!